Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos fazer a nossa série de vídeos que normalmente nós fazemos, intitulado Fundamentos da fé, da obediência, fundamentos do cristianismo. E hoje a nossa temática é fé em Deus. Fé em Deus. Então nós vamos entender, qual é a segunda palavra do Evangelho de Jesus Cristo, qual é a importância da fé, o que é fé e qual é a fonte da verdadeira fé. São os tópicos que de alguma maneira nós queremos abordar nesse vídeo para que você tenha muito mais claro o entendimento desse conceito bíblico tão importante que é a fé. E nós estamos baseados em Hebreus capítulo 11, versículo 6, um dos trechos mais lindos, e é todo um capítulo que fala sobre a fé, mas nós vamos deixar para você apenas o versículo 6, onde a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, Hebreus 11, 6, a Bíblia diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então nós vemos aqui a importância da fé. Qual é, então, a primeira pergunta que surge aqui e que nós queremos responder para você, qual é a segunda palavra do Evangelho? Nós vimos no vídeo anterior, na parte de fundamentos, que a primeira palavra do Evangelho de Jesus é arrependei-vos, é o arrependimento das obras mortas. E agora nós vamos falar sobre a segunda palavra, que é a fé. A segunda palavra, então, é crer, é a fé. Jesus pregou o arrependimento de fé. Você pode ver isso em Marcos 1,15. Era uma das temáticas que mais Jesus falava o tempo todo na sua pregação. O apóstolo Paulo também pregou arrependimento e fé, como também nós devemos pregar como filhos de Deus. E o segundo princípio da doutrina de Cristo é a fé em Deus. Hebreus 6:1. Tá bom? Então é muito interessante nós diferenciarmos da pura crença, do puro crer, sem um foco, sem um objeto correto. Por isso que nós colocamos essa terminologia, a fé em Deus, ou a fé bíblica, a fé segundo a palavra de Deus. Então, a segunda pergunta que nós queremos responder é: qual é a importância da fé para o seu coração, para o meu coração, para o coração de todos os cristãos? Nós precisamos entender, querido, que a fé é a base de toda vida cristã. Como eu li aqui em Hebreus 11:6, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Creia em quem? Creia em Deus, creia na Bíblia Sagrada, creia em Jesus Cristo. Ou seja, é necessário crer para que possamos nos aproximar de Deus, termos comunhão com Deus, termos intimidade com Deus. Tem um outro trecho muito importante de Romanos 1,17. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Ou seja, a fé é a base da nossa vida cristã. Nós só podemos viver através da fé. O cristianismo, ele só emana a vida de Deus, a vida de Cristo, através da fé. Por isso que a Bíblia Sagrada diz lá em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Também Abacuque 2,4 fala que o homem nada pode conhecer ou receber de Deus sem que primeiro creia na sua existência. E em segundo lugar, que Deus se revela através da sua palavra, ou seja, a Bíblia Sagrada. E que valor você tem dado à Bíblia Sagrada? Que valor você tem dado à palavra de Deus na sua vida? A palavra de Deus tem sido a sua regra de fé e de conduta no seu dia a dia? Então a nossa fé, querido, ela não é uma fé no pensamento positivo, não é uma fé nas coisas boas, não, é uma fé bíblica, é uma fé em Deus. E o que é fé? Uma breve definição do que é fé é o que diz lá em Hebreus 1:11, tá bom? Na tradução Amplified Bible diz assim: ora, a fé é a certeza, ou então certeza que poderia ser trocada pela confirmação, ou um documento de posse das coisas que esperamos, sendo a prova das coisas que não enxergamos e a convicção da sua realidade. Então, segundo a palavra de Deus, a fé percebe como fato real o que não é revelado aos nossos sentidos. E é isso que é fé segundo a palavra de Deus. Fé também é um substantivo. Fé
poderia ser trocado por crença, por uma firme persuasão, por uma certeza, por uma firme convicção no seu coração, no meu coração. Fé também pode ser trocada por uma vida honesta, de honestidade diante de Deus, uma vida íntegra, de integridade diante de Deus e diante dos homens. Fé também tem a ver com a fidelidade a Deus, ou seja, a tua fé é proporcional à tua fidelidade a Deus, e fé também tem a ver com a veracidade, ou seja, homens e mulheres que caminham na veracidade ou na verdade de Deus revelado nas Escrituras. Tão importante quanto a palavra fé é a palavra crer. Fé é um substantivo, crer já é um verbo. E crer significa confiar em Deus, pôr fé em Deus, acreditar em Deus, contar com uma pessoa ou uma coisa. E aqui no caso é a pessoa de Deus. Ter uma espécie de persuasão mental, entregar os cuidados ou o poder a Deus. Então é muito importante nós entregarmos os nossos cuidados, aquilo que você está sofrendo, passando, as suas lutas, as suas dificuldades. Olha o que diz a Bíblia Sagrada: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e acharei descanso para as vossas almas. Então fé é isso, é confiar em Deus, é pôr a fé em Deus, é acreditar em Deus e é entregar a Deus. Quem crê, confia, quem confia, entrega, quem entrega, descansa. Então é muito importante essa tríade: confiar, entregar e descansar. Que essa seja a sua vida de fé, a vida cristã, segundo a palavra de Deus. Outra pergunta muito importante que nós queremos responder é: qual é a fonte da verdadeira fé? Da onde emana a verdadeira fé? Qual é a fonte da verdadeira fé? E a Bíblia Sagrada nos ensina que a única fonte da verdadeira fé bíblica é a palavra de Deus. Não é ser humano, não são as denominações, não é uma religião, é a palavra de Deus. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, o rema de Deus, a revelação de Deus através da pessoa de Cristo. É o que nós vemos em Romanos 10, versículos 4 a 16 e Romanos 10, 17 também. Ou seja, a palavra de Deus vem, é claro, de várias maneiras. A palavra pode ser falada, revelada através da criação, conforme Gênesis 1 e João 1, de 1 a 3. A palavra de Deus também pode ser uma palavra profética que você recebe através de alguém de Deus na sua vida. A palavra de Deus também pode ser a palavra escrita, as Sagradas Escrituras, o livro que você lê todos os dias, o Logos de Deus, que é Cristo encarnado através da palavra de Deus, conforme Lucas 24, 44. Porque a Bíblia revela uma pessoa, existe uma pessoa central na Bíblia Sagrada. E essa pessoa é o Logos de Deus, a palavra encarnada, Jesus de Nazaré, conforme Lucas 24, 44. E a palavra viva também pode ser essa pessoa bendita de Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem, habitou entre nós. Por isso a palavra viva, encarnada em Cristo Jesus, conforme João 1, de 1 a 3, é o Logos divino aqui, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário, no seu lugar e no meu lugar, conforme a Bíblia Sagrada nos ensina. Então, é muito importante, se possível for, querida, ainda hoje, leia Hebreus 11, o capítulo inteiro, um capítulo extraordinário sobre os heróis da fé, sobre o que é fé e a importância da fé para a nossa vida. E veja como é que esses heróis da fé receberam a palavra de Deus, viveram através da palavra de Deus. Vai ser tremendo, vai ser uma bênção na sua vida. Como, por exemplo, Abraão, o pai da fé. E a maneira, como Abraão viveu, também nós precisamos viver, manifestando essa fé como a fé de Abraão. E o que Abraão nos ensina como a fonte da verdadeira fé? Primeiro, foi que ele ouviu a palavra de Deus. E eu te pergunto, querido, você que está me ouvindo, você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem se enchido da palavra de Deus? Em segundo lugar, a Bíblia diz que Abraão recusou aceitar as evidências dos seus 5 sentidos e confiou na palavra de Deus. Ele não confiava nos seus sentidos, mas confiava na palavra que Deus havia liberado para ele, e é ali que ele colocou o seu coração, a sua esperança. Em terceiro lugar, nós vemos que ele recusou, ele não vacilou em seu compromisso com Deus,
ele não vacilou, ele foi fiel a Deus, obediente a Deus, direcionado por Deus. Também nós vemos que Abraão regozijou-se na palavra, como se essa palavra já fosse um fato consumado na sua vida. Ele acreditou e essa palavra se concretizou na vida dele. Então tudo isso é muito importante. A fé bíblica é isso, é uma condição de coração, não de mente apenas, mas de coração. É no presente que nós precisamos crer em Deus e na palavra de Deus, e não no futuro. Produz também uma mudança positiva na nossa vida, no nosso comportamento, traz novas experiências em Deus, e essa fé bíblica é baseada unicamente na palavra de Deus e na aceitação do testemunho de Deus no nosso coração, e às vezes, é claro, se revela nos nossos sentidos, só quando esses sentidos sim estão ali alinhados também com o texto das Escrituras e com a palavra de Deus. Então, e também se expressa através da confissão pela boca. Querido, se você quer viver uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, declare a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, quando você crê no seu coração, você tem uma fé bíblica e você declara a palavra viva e eficaz de Deus, as coisas começam a acontecer na sua vida. Aquilo que você ainda não vê começa a acontecer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa é a fé em Deus. Essa é a fé bíblica que eu e você precisamos ter de acordo com a palavra de Deus. E há diferentes níveis de fé. Sim, a Bíblia ensina que há vários níveis ou medidas de fé. A primeira delas que nós precisamos entender é que Deus dá a cada crente uma medida de fé. Está lá em Hebreus 12, de 3 a 6, a Bíblia diz que cada crente, cada cristão tem uma medida de fé. E isso, é claro, não significa que a gente possa se acomodar nessa medida de fé, é apenas uma base. E através de ouvir a palavra de Deus e crescer nas experiências de intimidade com Deus e na vida cristã, nós vamos crescendo, obviamente, nessa medida de fé. Segundo lugar, fé também é comparada com uma semente na Bíblia Sagrada. E uma semente, vocês sabem, ela tem o potencial para crescer e devem crescer. Por isso a palavra tem que crescer dentro de você. Alguns exemplos, né? Nós vemos um exemplo, por exemplo, de pequena fé lá em Mateus 6,30. Nós vemos um exemplo de uma grande fé lá em Mateus 8,10. E nós vemos um exemplo de uma perfeita fé lá em Tiago 2,22. Então nós vemos aqui como níveis diferentes de fé. Primeiro, cada cristão tem uma medida de fé. A fé é comparada com uma semente, ou seja, ela tem todo o potencial de crescer na nossa vida, crescer no nosso coração. E existem exemplos bíblicos de pequena fé, grande fé e perfeita fé, conforme os textos que nós já referimos. Em relação à fé, como é que nós nos apropriamos da palavra de Deus? É outra pergunta que surge e que nós aqui queremos te responder. Em primeiro lugar, localize as promessas de Deus para a sua vida na palavra de Deus, que supra a sua necessidade. Ou seja, você está precisando de uma libertação, procure uma promessa de libertação. Está precisando de uma cura, procure uma promessa de cura. Filipenses 4,19 fala sobre isso. 2 Coríntios 1,20 diz assim a Bíblia Sagrada: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então não tem por que duvidar da palavra de Deus. Não precisa perguntar, será que essa palavra de Deus vai se realizar na minha vida? Não, a Bíblia diz que já tem o sim de Deus e já tem o amém de Deus. O amém significa assim seja. Em segundo lugar, querido, cumpra todas as condições ligadas àquela necessidade. Ou seja, alinhe o seu coração com Deus, conforme nos ensina Isaías 1, 19 a 20, o Salmo 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele o fará. Então entrega a Deus, confia nele, se alinhe com o céu. Lembre-se aquilo que nós temos aprendido: onde há alinhamento, há avivamento, há mover de Deus, há poder de Deus a derramar sobre você. Terceiro lugar, aceite com paciência e aprovação da sua fé, e Deus testando a sua fé na palavra. Está lá em Hebreus 6, 12 a 15, Salmo 105, 19, Tiago 1, de 3 a 4. A Bíblia Sagrada diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança em você,
Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então aceite com paciência a provação da sua fé, porque Deus vai testar constantemente como é que está o teu coração com relação à fé e com relação à palavra de Deus. E quarto lugar, devemos estar firmes e positivamente reivindicarmos o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Nós vemos isso em 2 Pedro 1, 3 e 4, onde a Bíblia diz que a nossa confissão sempre deve estar em harmonia com a palavra de Deus. Hebreus 3:1 também fala isso, 1 João 5,14, a Bíblia Sagrada diz em 1 João 5,14, e esta é a confiança que temos para com Ele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus, Ele nos ouve. Então Deus promete te ouvir. Se você orar segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, com fé, baseado, agarrado numa promessa de Deus, você pode ter certeza que você vai viver uma vida cristã vitoriosa. Então, ativamente, meu irmão, diariamente, se aproprie da fé bíblica. E a fé bíblica é uma das chaves para uma vida cristã vitoriosa. Que você tenha uma vida abençoada, vida abundante, Jesus prometeu para nós. Uma vida cristã vitoriosa, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme Hebreus 12, 2. Amém? Deus abençoe essa palavra ao seu coração, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Então clica aqui no sininho, dá um joinha também, faça os seus comentários, qualquer dúvida, nós estamos respondendo também, estamos falando com você através dos comentários aqui do YouTube. Se necessário for, a gente te responde, a gente te orienta, passa links, passa vídeos. Nós estamos aqui para te ajudar a crescer e florescer no Senhor. Nós estamos aqui para amadurecer você na sua fé e na sua espiritualidade, crescendo em Deus. É o desejo do nosso coração que você cresça e floresça no Senhor. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, a tua família. E deixa eu fazer um convite aqui. Entre no site betelonline.com.br. Ali você tem todas as programações da Igreja Batista Betel. Também tem opções de ouvir as nossas pregações, todas as pregações do pastor Giovanni, pastor Volteni, pastor Rodrigo, todos os pastores e obreiros e obreiras, e aqueles que já passaram pelos púlpitos da nossa igreja. Você pode assistir, tem os títulos, a data, e você pode escutar pregações maravilhosas que vão abençoar a sua vida e o seu coração, além desse instrumento que é o nosso canal do YouTube. Se você também quiser semear na nossa vida, ofertar, abençoar a nossa vida, seja família, seja ministério, você tem aí as opções para fazer isso com cartão de crédito, via depósito bancário ou nas loterias. Também tem tudo aí, gente. Se você quiser abençoar o reino de Deus, a pregação do Evangelho, continue conosco nesse canal abençoado. E não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos os nossos irmãos que estão do outro lado desse vídeo, ouvindo essa ministração. Pai, que como nós aprendemos hoje, possamos ter fé em Deus, não fé no homem, não fé numa religiosidade, não fé em nós mesmos, mas fé em Deus, porque a tua palavra diz que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que nós tenhamos confiança em Deus, creiamos em Deus e também creiamos que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Por isso eu quero te pedir, Senhor, abençoa cada vida, cada família, cada pessoa, protege, guarda em meio às pandemias, ó Deus, as enfermidades, ó Deus, envia os teus anjos, guardando, preservando, abençoando, derramando ricas bênçãos sobre cada um, prosperando os teus filhos, abençoando eles em todas as coisas e derramando a tua graça, a tua glória, a bênção e a unção do Senhor. Que nunca falte vestes brancas diante do Senhor, nem óleo fresco sobre as suas cabeças. Que o Senhor seja o seu pastor e nada venha lhes faltar. Que eles tenham uma fé pujante, poderosa, gloriosa, bíblica, correta, honesta, sincera diante do Senhor, para que possam vencer e triunfar todas as dificuldades da vida. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Amém? Deus os abençoe, a graça e a paz de Jesus. Amém e amém.